boa noite, que Deus abençoe sua casa, família, ministério, que Deus continue confirmando os seus passos na face da terra. Hoje, gravação da 4ª temporada do Podcast Brasil, e aqui, junto, o meu amigo, pastor Diego Medina. Pastor Paz, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso estúdio. Obrigado por receber o convite. A honra é nossa. Amém. Pastor, toda pessoa que chega aqui de primeira vez, eu costumo fazer aquela pergunta básica: quem é, no seu caso, pastor Diego Medina? Pastor Diego Medina é um homem, pai de família, preza pela família brasileira, preza pela família, que eu digo, marido, esposo, pai, porque hoje em dia tem muitas famílias e muitos pais que não estão sendo pais, não estão sendo esposos, e a Bíblia diz que nós, homens, né, a gente é o cabeça da nossa casa. Isso. Como Cristo é o cabeça da igreja. Então, o pastor Diego Medina é um homem que zela pela família, que Amém. não abre mão desse princípio. Sou casado com a missionária Patrícia Medina, tenho minha filha Nicole Medina, de 14 anos, e agora chegou recém 3 dias de vida, Daniel Medina. Glória a Deus. Nosso coração depois de 14 anos. E somos ali do Almerinda Chaves, Parque Residencial, Novo Horizonte. Temos o nosso ministério no Novo Horizonte 3, na Rua 8, número 652, Igreja Pentecostal Geração Eleita. Glória a Deus, olha o nome forte. Geração Eleita. Pastor, quando iniciou o ministério Geração Eleita na vida do pastor Medina? Esse ministério está gateando, né, pastor? Glória a Deus. Está gateando ainda. A gente vai ter a festividade agora em dezembro, de 1 ano de ministério. Glória a Deus. Vamos fazer lá dia 6, 7, 8 de dezembro. Primeiro ano do ministério. Iniciou no finalzinho de novembro do ano passado, onde a gente teve ali algumas frustrações, né? Teve algum apontamento, algumas calúnias, e por combater o pecado. Isso. E geralmente é assim, né? Quem combate o pecado sofre um pouco. É sempre assim, tem que se preparar, como diz o Marco Feliciano, para levar lapada, né? Infelizmente é assim. A gente estava em um ministério e acabou eu saindo dele, e eu já tive outras oportunidades de abrir ministério e eu nunca quis, né? Com o tempo a gente pode até desenrolar aí esse rolo, mas eu já tive várias oportunidades de abrir e não quis abrir ministério, porque a responsabilidade é muito grande. É muito grande. O peso espiritual é muito grande. E eu sou do tempo que, se eu falar uma coisa, não amarrou o bigode e está resolvido. A palavra Amém. não volta atrás, né? Amém. Hoje em dia, infelizmente, volta, né? Mudar a palavra. Mas eu sou do tempo que não volta. Então, eu sempre tive medo de abrir. Ótimo. Porque pela responsabilidade, pelo peso que é, por tudo, né, que não é fácil. Então eu saí desse ministério e falei com a minha esposa guardar tudo que eu não queria mais. Oh, meu Deus. Se o evangelho fosse o qual nós estávamos vivendo, eu não queria mais. E na verdade a gente estava num processo. Isso. Né? Só que para a gente entender esse processo demora um pouco. Demora. Né? Então eu saí, só que no mesmo dia que eu saí do ministério, que eu pedi a benção, foram 15 irmãos da mesma igreja na minha casa. Na hora do culto, passaram na igreja, não viram que eu estava lá, foram para minha casa. E eu até briguei com eles, falei, vai pro culto. Ele falou, não, pastor, não quer te ouvir. E assim contei a história, falei com todos eles que, como eles me ouviram, teria o direito e a obrigação de ouvir o outro pastor, mas não quiseram, já aceitaram, e
E agora? O que eu faço com essas 15 almas? E agora? Responsabilidade sua. Falei, gente, eu não vou. Vamos, pastor. Eu falei, não vou. E o povo insistindo, insistindo. Foi a única coisa que a gente pode fazer, irmãos. Né? Pela misericórdia de Deus, pela graça dele, ele me chamou e ele me ungiu como pastor nessa terra. Amém. Foi o que a gente pode fazer é ir para o monte orar, mais nada que isso. Porque eu não vou tomar iniciativa sem resposta de Deus. Eu não vou fazer nada sem Deus falar realmente. E assim começamos. Geralmente as pessoas, quando saem de um ministério e vai para outro, é tido como rebelde. Como o senhor encara essa acusação, essa pronúncia? Geralmente sim, né? E como eu fui, né? Eu fui tido como rebelde, como traidor. Traidor. Né? Como o pastor que fez vamos falar, ao grupo, sabe? Provocou a rebelião. Isso. Pastor, se você não quiser falar, tranquilo. Você saiu de qual ministério? Na verdade, eu e minha esposa era do ministério Cristian Rocha de Vinhedo. Cristian Rocha. Marcos Medeiros, o apóstolo Marcos Medeiros, um homem Isso. muito abençoado por Deus. A gente frequentou lá um tempo muito bom. Né? Foi lá que eu fui ungido a pastor, foi lá que Deus usou a vida dele. E nesse cenário todo, minha esposa tinha um pastor, tem pastor, né, que ele é pastor, um tio, né, ele é tio dela, irmão do pai, que estava vindo dos Estados Unidos para o Brasil, voltando. E ele quis abrir a igreja dele aqui, porque ele tinha uma lá, em Orlando, e quis abrir aqui. E como quis abrir aqui, e ele não, 15 anos morando lá, 10 anos morando lá fora, vindo para cá, aqui é diferente do que lá, né, irmão? Isso. Então os cultos aqui são diferentes, né? O povo aqui é diferente. E eu falei com a minha esposa falou, vamos dar uma força pro meu tio. E foi aonde a gente saiu da Cristian Rocha e foi para esse ministério que chama Restaurando Vidas. Glória a Deus. Igreja Restaurando Vidas. Amém. Pastor, o senhor natural de Jundiaí. Quando eu ouvi sua foto, eu achava que era judeu. Natural daqui de Jundiaí mesmo. Jundiaí. Benção pura. Sou daqui de Jundiaí. O senhor conheceu Jesus a partir de que ano? Eu conheci Jesus, pastor. Fui criado numa igreja tradicional. Ela se chama Igreja Cristã Maranata. É uma igreja muito abençoada. Aprendi muito com eles. Tudo isso na minha juventude. Então, dos meus 10 anos, 8 anos, até os meus 17 eu frequentei essa igreja. Isso. E lá eu aprendi muito com eles, muito mesmo. Porque lá a doutrina era bem rígida, né? Eu era instrumentista deles, da igreja, né? E vivi esses anos aí, foi cerca de 10 anos mais ou menos, muito abençoado, muito poderoso, sabe? Me desviei com 17 anos, época de juventude, né? Conheceu o mundão. Essa época é terrível, por isso que a gente deve investir na vida dos jovens muito, porque eu fui jovem dentro da igreja e saí, e a gente não pode desistir dos jovens. Hoje existe uma doença aí, né, detectada na vida dos jovens, que é a tal da depressão. Isso. E isso nada mais é que uma doença espiritual. Concordo. Nada mais, isso não me tira da cabeça que é uma doença espiritual. E frequentei ali 10 anos por conta de namorinho, sabe? O pastor não deixou namorar. Na época eu saí da igreja. E fiquei 10 anos fora também. 10 anos fora. 10 anos fora. Misericórdia. 10 anos fora do Evangelho. Foi quando conheci minha esposa, né? Nos casamos, fomos morar junto. E do morar junto a gente casou no papel. E de casar no papel, meu casamento faliu. Misericórdia. Deixa eu ver se eu entendi.
Conheceu e foi casar e foi morar junto. Moramos 7 anos juntos, se eu não me engano. Sem o papel. Sem papel. Quando o papel entra, acaba. 3 meses depois. O que aconteceu com... Misericórdia, meu Deus. 3 meses depois, virou um reboliço na minha casa. Que o senhor entende que aconteceu por quê? Eu acredito que já era Deus trabalhando. Né? E quando Deus começa a trabalhar, o inferno se levanta também. Com certeza. Quando Deus ele começa a agir, porque desde lá de trás eu tinha um chamado. E por conta desse chamado, talvez eu desviei, parei, né? E quando o inimigo viu, quem não é cristão hoje que quer casar no papel? Ninguém. Os cristãos, na verdade, não querem, né? Não querem. Assumir esse risco, assumir esse compromisso. Então, eu creio que quando o inimigo viu a gente se acertando legalmente, falou, eu preciso interferir. E foi aí que meu casamento, eu saí de casa, fiquei 6 meses fora de casa, fui morar na casa da minha avó. E nesses 6 meses minha esposa, que não era crente, não conhecia, era católica, tinha primos, né, familiar que era cristão, pediu socorro para quem? Para o cristão. Aí o pastor da época, um pastor muito abençoado lá do Varjão também, que a gente congregou muitos anos com ele, o pastor Marcelinho, ele começou a fazer campanha na minha casa. Bênção. E campanha forte, sabe? E eu sou da campanha, eu gosto de campanha. Eu creio que uma campanha surte resultado, surte efeito. E começou a fazer essa campanha. E minha mãe falou, estão fazendo campanha lá na sua casa. E eu falei, eu não vou votar, pode fazer a campanha. E fez uma sexta-feira, fez 2, fez 3. Na minha cabeça era, como que eu posso falar, por acaso, sabe? Isso. Chegou um dia que eu fui lá visitar minha filha, ficar com ela, era o dia da campanha. E nesse dia da campanha, eu entrei para dentro do quarto, e eles fazendo a campanha lá fora, no quintal. Eu entrei para dentro do quarto, e esse pastor vinha e ungia a porta do meu quarto, onde eu estava ali, a turma querendo tirar ele, porque ele vai brigar com você e tal. Passou. Na outra sexta-feira, onde eu estava? No meu quarto de novo, já não estava mais na casa da avó. E assim foi. Então, houve essa campanha, houve esse rebuliço no meu casamento, e a campanha acabou, e eu voltei para casa. Só que a minha mulher ela foi muito sábia. Porque, geralmente, pastor, a gente ajuda, estende a mão, Deus faz a obra. O que a pessoa faz? Para de ir para a igreja. Acabou. E minha mulher falou, você estando em casa ou não estando, eu vou continuar. Glória a Deus, cara. Você estando em casa ou não estando, eu vou continuar. Mas foi porque eu tive um encontro com Deus. Olha aí. E Ele me prometeu. E nessa campanha, né, Deus usou várias pessoas e usou uma missionária dizendo que para ela ter paciência, que via eu em cima do altar de terno e gravata. E ela falou, eu creio nessa promessa. Ela falou, então, essa promessa vai acontecer. E aí passou uma semana, ela foi pro culto, foi quinta, sábado. Foi na outra quinta. No outro sábado eu falei, não, eu vou com você. Do nada. Do nada. Jesus. Eu falei, eu não vou deixar minha mulher sair, eu vou ficar em casa. Vou ficar fazendo o quê aqui? Verdade. E foi. Só que aí criou aquele desejo novamente da juventude, do primeiro amor, né? Aquele fogo. Entendeu? Ele reacendeu de novo. Amém. E uma coisa que eu prezo muito no nosso ministério hoje, e a gente tem um corpo de obreiro muito bom e sadio, se o senhor for lá, o senhor vai ver isso aí, não vou nem precisar falar com o senhor. A recepção da igreja hoje.
Muito bom. A recepção da porta, a recepção... Deus fala, Deus opera, a gente lança a semente, Deus faz a obra. Mas se a gente não recepcionar esse povo bem, eles não voltam mais. Isso. E esse dia que eu fui, eu falei em cima da hora para ela que eu ia. E ela falava, vai logo que o culto já vai começar. E eu cheguei lá, o culto já tinha começado. Essa missionária, ela saiu de lá de cima, ela estava cantando no dia. Que ela fazia parte do louvor da igreja. Ela saiu do altar e foi lá embaixo e me deu um abraço assim que eu pisei pé na igreja. E aquilo ali me fez reacender de novo. Um abraço. Num abraço. Meu Deus. Num abraço, a brasa acendeu novamente. Por quê? Porque eu fui bem recepcionado. Quem está em cima do altar teve a visão de descer de lá e ir lá me dar um abraço. Teve a visão de descer de lá e falou, ele veio. Eu vou lá dar um abraço nele. Enquanto hoje em dia, muitos lugares, você vai, passa por vários tipos de obreiro e ninguém olha na sua cara hoje. Não tem a sensibilidade, né? Não tem mais. E aquilo ali, aquele abraço para mim foi... Se o senhor perguntar para mim que palavra que foi pregada no dia, eu não lembro. Que louvor que foi cantado no dia, eu não lembro. Eu lembro do abraço. Do abraço. Deus falou através do abraço, acabou. Acabou. O culto acabou ali. Acabou ali. Ali eu já me rendi, porque ali eu comecei a chorar. Meu Deus. Chorar, que eu não aguentava. Eu parecia aqueles meninos que quer doce. Mimado, sabe? Isso. Que chora. Eu não me contia. E chorei muito aquele dia. E aquele dia de novo, o Espírito Santo entrou. Glória a Deus. E aí, estamos aí até hoje. Isso foi em 2014, se não me engano. Uma lição para mim, eu costumo não dar muito valor ao abraço. Uma lição para mim isso aí. Eu sei que Deus opera, mas primeira vez que eu ouvi um testemunho sobre um abraço, sobre um culto que começou no abraço e acabou no abraço. Para mim aquele culto, sabe, é que não foi isso. Falar, o senhor lembra que palavra foi? Não lembro. Você lembra o que aconteceu? Não lembro, irmão. Mas naquele dia o Espírito Santo me abraçou. Através daquela mulher. E para a glória de Deus, estamos aí. Sendo abraçado por Ele todos os dias. Glória a Deus, glória a Deus. Professor Medina, no começo do nosso podcast aqui, o senhor falou sobre família brasileira. Eu senti assim um tom, né, diferenciado. E eu pensei aqui em te perguntar, hoje em dia, eu não queria entrar nesse assunto, mas vou falar assim mesmo, vamos lá. Hoje em dia, a família tem sido bombardeada muito pelo governo atual. Sempre teve, né? Sempre foi bombardeada, mas principalmente nesse governo que aí está, que eu respeito, porém eu não vou respeitar nunca os posicionamentos. Isso aí é inegociável, né? Qual a sua visão sobre homens de Deus no meio da política? Quebrou. Olha, esse tempo aqui de política, mês que vem a gente tem aí eleição já. Eleição para prefeito e vereador, né? Isso. E nosso bairro lá tem alguns vereadores, né? E tem também o que é católico, tem um que fica nos dois times, isso, né? E tem o cristão. Eu não gosto de envolver, pastor Diego, não gosto de envolver igreja com política. Isso. Não gosto. Teve até um vereador que está se candidatando a vereador, querendo marcar, né, reunião, marcar isso, marcar aquilo. Eu falei, irmão, eu estou na igreja de terça, quinta e domingo. Se quiser falar comigo, ótimo, estarei lá. Abriu a porta para todo feito, para conversar contigo, né?
Mas sentar, tomar café, ouvir, não. Eu gosto muito do Marco Feliciano. Nós falamos sobre ele hoje. Gosto demais do homem. É um prega que... Benção pura. Sabe, mas é coisa que eu não sei se eu preciso ainda abrir a minha mente para isso, né? Mas eu prefiro ficar com o altar. Benção pura. Eu prefiro ficar com o altar. O altar tem fogo, né? A benção pura. Pastor, conta pra gente algo que... de experiência assim, da parte de Deus que marcou de uma vez por todas o seu ministério pastoral. Ministério pastoral? Meu filho Daniel. O último, recente. Glória Tem a muita Deus. coisa. Mas o último recente foi meu filho Daniel, que nasceu tem 3 dias, né? Ele é uma promessa de Deus na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa. Né? A gente tem uma menina de 14 anos hoje, adolescente. E há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente estava na Cristian Rocha do apóstolo Marcos Medeiros. E Deus usa muito a vida dele, é um homem muito abençoado por Deus. E ele chamou eu e minha esposa no final de um culto de ceia. E disse, ó, prepara-te, porque vem aí mais um profeta. Glória a Deus. Falou para minha esposa, tu vai gerar. E ela estava orando e eu não sabia, né? Olha para aí. Vai gerar. E Deus desceu com a glória dele, renovou ela, renovou eu. E passou. E ao decorrer disso, Deus usou outros profetas aí, com a graça dele, dizendo, vai gerar. E ficou nessa. Aonde a gente ia, levantava a mão e dizia, Amém. vai gerar. E um dos varão que profetizou sobre a nossa vida foi quem deu o nome. Oh, glória. Deus levantou assim e falou, fica de pé, tu e tua esposa. Vai ser homem e o nome é Daniel. Meu Deus do céu. Isso há 3 anos atrás. Eu falei, meu Deus, que mistério, hein? Forte. Mas se o senhor está dando, né? É benção. Amém. A esposa engravidou. 3 meses de gestação para 4, ela abortou. Meu Deus. E a profecia? E agora? E a profecia? E aí, minha esposa entra numa depressão profunda. Profunda. Onde ela não queria mais sair do quarto. Não queria mais se relacionar com ninguém. Não queria comer. Meu Deus. Não queria mais nada dentro de casa. E eu pregando. E aí? Aí teve um tempo que eu retirei o pé um pouco para cuidar da minha casa. Por isso que eu falei que eu não abro mão da família. Isso. Porque todo pai de família, todo homem de Deus, se a casa dele não estiver bem, ele não está bem. Nós falamos sobre isso aqui hoje. O maior ministério nosso é a família. Primeiro, a minha casa tem que estar em ordem. A minha vida tem que estar em ordem. Minha família tem que estar de pé. Tem muita gente que precisa ouvir isso aí. Ó. A Bíblia diz o quê? O que adianta ganhar e perder a sua própria alma. Eu falei sobre isso, faça um ponto, pastor. Eu falei sobre isso hoje aqui, onde as pessoas vivem uma vida doentia, né, porque a maioria deles não buscam direcionamento do Espírito e a maioria dos pastores, eles não investem também em como é o nome que diz? Encontro de casais sério também, né? O pessoal se preocupa muito com congresso. Eu falo isso da minha própria igreja. Sim. Papai também fazer congresso tá doidado. Então, congresso. E às vezes pregou com a família quebrada, tá cantando, tá com problema no casamento, bate a pandemia da vida, vocês vão ver pastor divorciando. Pastor divorcia, cantor divorcia, mas foi ele sim. Estava empurrando com a barriga, enquanto a família estava lá. E eu falo sempre,
Tá com problema, para tudo, meu irmão, resolve lá, porque não vai adiantar Exato. pregar, cantar bonitinho, bonitinho, bonitinho e a família quebrada. Amanhã você perde tudo. O ministério fica como? Onde? Né? Mas enfim, pastor, continue, você está falando sobre a sua esposa que entrou em depressão. E é o que eu vejo assim. Eu gosto de levar o evangelho como tem que ser levado. Simples, né? Simples, dentro da palavra. Não precisa de rodeio, não precisa de nada. Sabe, fazer aquela. Não. O evangelho é simples. Jesus foi simples. Isso. E então a gente é simples, a gente é humilde, tem um coração bom, só que a gente não negocia, né? Com certeza. A gente nunca vai negociar. É claro que a gente pode ouvir opiniões, ouvir isso, ouvir aquilo, mas concordar, não. Eu respeito a tua opinião, isso, mas concordar não. Mas isso também não impede a gente de bater um papo, né? E aí minha esposa entra em depressão e a gente está na igreja Cristã Rocha nessa época. E a gente tinha uma congregação aqui no Varjão também. E a minha esposa daquele jeito e eu junto com o bispo ali, cuidando da igreja. E minha esposa, o dia que ela ia pro culto, ela manifestava. Meu Deus. Sabe? E foi uma guerra. Guerra. Passou com os médicos, e eu orando, passou com os médicos, dando remédio, tarja preta. A minha sogra deu remédio para ela. E aquilo lá dentro de mim, sabe? E aí eu me revoltei. Eu cheguei um dia em casa, eu vi ela desmaiada na cama. Olhei para casa, olhei para minha filha, aquele monte de remédio, catei todos os remédios. Joguei na privada e dei descarga. Falei, aqui na minha casa você não vai habitar mais. Amém. Eu sempre fui de monte, aprendi isso. E a gente vai no monte lá perto de onde a gente mora mesmo. E toda sexta-feira eu tô no monte, com os obreiros. E esse dia eu subi pro monte e rasguei, sabe? Dá umas doiduras, eu sou meio doido, pastor. De vez em quando dá umas doiduras, eu subo sozinho pro monte. Glória a Deus. É eu e papai. E esse dia foi que eu me revoltei. Falei, não. O Senhor me chamou, me resgatou lá do mundo. Eu estava numa vida terrível. O Senhor foi me puxar lá do mundo para vir fazer a tua obra. E a minha casa desse jeito? Não. E fui guerreando pro monte todo dia. Para a glória de Deus, pastor, não demorou muito, a mulher se levantou. Ela perdeu o neném em agosto, dia dos pais. Quando foi em janeiro, ela estava de pé de novo. Glória a Deus. Foi uma guerra de 4 meses, 5 meses ali, travada, sabe? Que só eu e ela sabe o que a gente viu dentro de casa e o que a gente enfrentou. Nesse meio tempo teve muitos amigos que nos abandonou. Muitos colegas que olhou para a situação e falou, como é que pode a mulher do pastor estar desse jeito? Tivemos muitos julgamentos, mas também tivemos amigos que não arredou o pé, sabe? Amém. Tivemos pessoas que hoje têm ministério lá em Itupeva e disse, pastor, eu estou com você. Se você precisar, você pode me ligar. E aí dava eu trabalhando e a crise dava a minha esposa em casa, eu ligava para essa pessoa saía da casa dela e ia lá e ficava com a minha esposa. Entendeu? Então, no meio de tudo isso aí, a esposa terrível, precisando tomar remédio, que os médicos tinham passado, eu falei para Deus, Deus, e a minha autoridade que o Senhor me deu? Isso aí. Onde está? O Senhor não me deu autoridade? O Senhor não me ungiu? O Senhor não me consagrou? Aí fui pro monte, rasguei minhas vestes, chorei, sabe? Passei no monte ali mais de 6 horas, só eu e Deus mesmo. E o Espírito Santo veio soprando no meu ouvido e falou, usa ela. Olha. Você não está usando? Aí eu
Fui pra casa, foi a hora que eu fui pra casa, joguei tudo fora, já limpei minha casa, sabe? Olhei pra mulher e falei, você vai sair hoje dessa vida. Você confia em mim? Confio, então. E hoje estamos aí. Ela Glória a saiu Deus. da pressão, a glória de Deus, não tomou mais nada, não tomou mais remédio. Sabe, foi assim, não precisou mais, nada. Eu creio que foi cura de Deus mesmo. Baseado nisso, o senhor afirma que é um problema espiritual. Eu creio 100% que é espiritual. O senhor acredita que o diabo aproveita desse problema espiritual, Ele aproveita do sentimento, do sentimento? ele aproveita do Perda, emocional. culpa. Sabe o que eu creio que o maior que ele toma conta é o emocional. É o remorso. É a dor. Concordo. É a dor. É aí que ele entra mesmo e causa mais dor ainda. É uma abertura para ele, né? É. A dor, o sentimento. Hoje, infelizmente, você vê muito pai que não fala com filho. Filho que não fala com o pai. Hoje a gente não tem tempo para levar nossos filhos no parquinho. Não tem tempo mais para sair com a família. Por quê? Aí trabalho, igreja, Só trabalho. isso. E aí? E como o tempo está muito corrido, o filho cresce como? O celular na mão. E o celular, em vez da gente usar ele para nos beneficiar, muita da gente usa para Destruir, né? destruir. Loucura. Pastor Medina, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor conhece um pastor por nome, eu não sei se o senhor vai lembrar dele, eu ouvi ele pregando na sua igreja. É um pastor bem doido da cabeça, pastor Donei. Conheço. É bênção de Deus. O pastor Donei é o... Ela da Cruz Rocha, eu conheço ele. É, né? Eu conheci ele quando ele inventou de me levar para Rema. Nós congregou com o pastor Hodson, inclusive, se Deus... É o baiano canela seca. Isso, doido da cabeça. Eu conheci ele na igreja do pastor Hodson Máximo. Inclusive, ele abriu até uma congregação aqui. Um dia que der certo, eu vou preparar um encontro para vocês que vai ser bênção. E eu me identifiquei muito com o senhor, assim como me identifiquei com ele. Bênção pura. Pastor Donei? Não, estou pastor falando do pastor amigo dele, né? Que ele saiu de lá, ele tá agora na Remídios de Cristo, lá em Louveira. Mas nós se conhecemos na igreja do pastor Hodson Máximo. Sei. Bênção O pastor pura. Hodson Máximo, ele... Essa igreja Restaurando Vidas que a gente saiu dela ali, ela ficou um tempo, e eu não sei por qual motivo, também não me interessa saber, o pastor Hodson assumiu ela um mês ali. Foi mesmo? No residencial Jundiaí. Bênção, não sabia não. Só que agora eu não sei o que aconteceu também, pra mim também não interessa. Voltou Restaurando Vidas e ele saiu. Então, será que é esse mesmo que eu estou falando? É o de Louveira, né? Não, ele não é de Louveira não, Ele é do Rio, na verdade, né? Isso, então é isso mesmo. Eu não sabia disso não, a história. Ah, rapaz. Estou descobrindo sua história, meu pastor. Bênção pura. Mas eu também não conheço ele, tá? É bem Conheço o pastor Donei. Quem conhece ele, já me citou dele também, é o Bispo Célio, que congrega o apóstolo Marcos Medeiros. É bênção pura. Tem umas pessoas que falam as coisas, mas sempre vai ter, né, alguém falar de um e de outro. Eu não ligo isso não. Qual é a árvore com fruto que não leva pedrada? Né? Me diz uma coisa, qual os preconceitos que o senhor enfrentou ao seguir o seu chamado, o ministério que Deus colocou no seu coração? O próprio chamado. Porque eu conheci Jesus no fogo. Isso. E eu nunca vou abandonar esse fogo. Então eu já vi muita gente falar que o pentecostal Só Deus, né, cara? Né? E para a glória de Deus, não me engrandecendo mas Deus tem usado bastante a minha vida. Amém. No bairro, na igreja, onde eu vou ministrar, Deus tem achado graça, não por mim, porque eu não sou merecedor de nada, mas Deus tem achado uma graça
E esses dias até me perguntando, pastor, o que é avivamento para o senhor? Foi uma pergunta interessante, né, irmão? O que é avivamento? Eu fiquei pensando dentro de mim. Porque muitas pessoas pensam que o avivamento é só o fogo do Espírito Santo. E na verdade não é, pastor. Para mim, o avivamento sem salvação de almas não tem avivamento. Avivamento numa igreja que só tem fogo. Aí tem coisa. É que nem bater lata vazia. Não surte efeito, né? Não. A igreja que tem fogo, ela tem palavra, e ela tem salvação de almas. Isso aí. Nossa igreja, quando a gente abriu, a gente estava no Varjão 1, no Horizonte 1. E Deus falou comigo assim, vai fechar aqui e vai lá pro 3. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer no Varjão 3? No Horizonte 3. Eu até cedo na igreja lá, né? O que eu vim fazer aqui, né? Meu Deus. E aí, eu não conheci ninguém. E Deus falou, vai. Eu fui. Obedece. E começamos a fazer os cultos lá. E aí, Deus começou a bradar de um jeito, pastor do céu. Pessoas vizinhas, tudo afastado, parado dos caminhos do Senhor. Vindo. Benção. Aí teve um dia que, até o Vitor, né? Se ele vai assistir aí, ele veio com um pensamento para mim, porque ele trabalha, um dia se eu precisar também, trabalha com monitoramento de câmera. Muito bom. Ar-condicionado. Ele monta tudo isso aí. Né? Aí ele falou, preciso vender uma câmera para esse pastor aí, põe na igreja. E outra vez, escuta bem. Ele veio e falou da câmera, eu olhei bem dentro do zóio dele e dei um abraço nele. Olha. A hora que eu abracei, ele desmontou. Meu Deus do céu. De novo o abraço. A hora que eu abracei, ele chorou. Eu falei pra ele, tá faltando o que pra você voltar? E eu não conhecia ele. Ele falou, mas é isso. Dá um passo. Dá um passo que Jesus trabalha o resto. E ele começou a ir na igreja. Ele não era casado com a esposa. A esposa trouxe mais um casal que não era casado. É benção. Aí veio a irmã, veio o irmão, veio a mãe. Olha aí. E de fazer discípulos. Esses dois casais, que é o Vitor e o Daniel e a Aline. O Vitor é casado com a Daiane. Não eram casados. E aí conversando, vamos batizar, vamos correr atrás do casamento, casou, fizemos discipulado. E Deus vem trabalhando, transformando. Evangelho é transformação. Isso. A pessoa entra de um jeito, a hora que você vai ver, ela está modificada. Glória a Deus. Pastor Medina, obrigado por comparecer no nosso estúdio. Obrigado pela presença. Tempo curto, né? Mas vou te fazer outro convite. Vai ser uma benção, vamos trazer um tema. Obrigado por contar aí o testemunho. É um testemunho de vida, de fogo, que aviva a alma das pessoas. Inclusive eu até aprendi hoje aqui através do seu testemunho sobre o abraço. Eu sempre soube que Deus opera, mas eu nunca vi alguém contar o que aconteceu. Pastor Medina, manda uma palavra para o pessoal que está te ouvindo, um abraço para quem o Senhor quiser e vamos finalizar em nome de Jesus. Eu desde já quero primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, é Ele quem proporciona, né? Já era para nós estarmos aqui em outra data, mas não deu, né? Verdade. E nessa, não era para não entrar, né? Mas eu falei, não, eu vou honrar a palavra, né? Glória a Deus. E agradecer a Deus, pastor Deilane, Deus abençoe, prospere cada vez mais. Glória a Deus. Né? Posso falar o que Deus manda? Manda. Tira a dúvida das suas cabeças. Amém. Né? Deus fala comigo assim que tem muito pontinho de interrogação aí ainda. Mas Ele está dizendo assim, tira, porque eu sou contigo. Amém. Amém? Quero agradecer, né, aos obreiros lá da Igreja Geração Eleita, Igreja Pentecostal Geração Eleita, desde aquele que está comigo desde o começo até quem veio depois, né? Sem eles não existe, né, irmão?
Verdade. A igreja pentecostal eleita, geração eleita. Sem eles não tem como, o pastor não consegue fazer tudo sozinho. Então sou muito grato a eles, porque né, eles são uns obreiros assim, sabe? Ponta firme, pastor. Onde a gente tá junto. O que a gente pode fazer, faz. Vai pro monte, vai junto. Vai pregar fora, vai junto. Sabe? Então sou grato a Deus, né? Pela vida de cada um lá da membresia da igreja. Vamos para cima. Peguei o salão do lado já, pastor. Vamos aumentar lá. Glória a Deus. Vamos para cima aí, fazer Benção. discípulo, né? É. E a palavra que eu deixo para reflexão dos irmãos, palavra conhecida. João 3,16, pastor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Aí eu te pergunto, pastor, para nós encerrar, que amor é esse? É Jesus, né? Que Deus abençoe, pastor, mais uma vez obrigado. Compartilhe, abençoe mais uma vida em nome de Jesus.